Sejam muito bem-vindos, nós cumprimentamos a todos vocês na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho no Novo Testamento, lá no capítulo 16. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e nós vamos fazer aqui uma apresentação dos versículos 19 a 31. E esse texto ele vai nos apresentar a história que o Senhor Jesus Cristo contou e que o evangelista Lucas registrou no Evangelho de Lucas, capítulo 16, dos versículos de 19 a 31, que são os contrastes, ou seja, as diferenças existentes em vida, na morte e na eternidade. Jesus Cristo se utiliza de duas personagens aqui, que são os personagens principais, o rico e o Lázaro. Esta parábola, essa história que o Senhor Jesus Cristo contou, tem como objetivo, finalidade, exortar, advertir, alertar sobre o fim terrível para aquelas pessoas que vivem apenas para satisfazer os seus próprios desejos, seus desejos avarentos, egoístas, pessoas que retêm para si tão somente, que pensam que passam todo esse tempo nessa vida tão somente para comer, beber e sentir prazer. Então essa palavra do Senhor Jesus, ela é reveladora. Quer uma revelação? Eis aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo, para todos aqueles que são apegados às coisas, aos bens deste mundo. Este é o objetivo maior, a intenção do Senhor Jesus Cristo, alertar-nos. Amém? Primeiramente, o contraste em vida entre o rico e o Lázaro. Os versos de 19, 20 e 21 nos apresentam duas pessoas. O rico, que se vestia de púrpura e linho fino, e o Lázaro, que provavelmente se vestia de trapos. O rico vivia no luxo, o mendigo na rua. O rico provavelmente era saudável, pois se alimentava bem, devia ter médicos à sua disposição. Lázaro, por sua vez, desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E o nosso texto nos informa que até os cães lambiam as suas úlceras, ou seja, as suas feridas. Provavelmente Lázaro tinha o corpo coberto de chagas, é o que o texto nos informa. Feridas, algo que causa dor. Este era o contraste entre o rico e o Lázaro em vida. Mas o texto nos informa, no verso 22, que morreu o rico e morreu Lázaro. O texto não nos informa a morte de Lázaro. Pode ter sido infecção devido às feridas pelo corpo, em função da falta de cuidados, higiene e assim por diante. Mas o Senhor Jesus Cristo nos informa que Lázaro foi levado ao paraíso pelos anjos, para o seio de Abraão, ou seja, para junto de Abraão. Não porque era pobre e doente, mas porque, apesar da sua condição lamentável, Deus era o seu auxílio, o seu socorro. Os dois homens que Jesus nos apresenta foram tão opostos, tão diferentes, tanto em vida quanto na morte. Tudo o que Jesus disse sobre o mendigo foi: morreu o mendigo. Nada é dito sobre o seu funeral. Segundo historiadores, naquela época os mendigos iguais a Lázaro não eram sepultados. Quase sempre as pessoas apanhavam o corpo desses desconhecidos, desses indigentes, e o carregavam apressadamente, sempre ao amanhecer, até chegarem a um determinado monte de lixo e refúgio, onde eram queimados. Essa era uma realidade na época. E o próprio fato de que nós não somos informados sobre Lázaro ter sido sepultado, nos leva a crer que este foi o destino do seu corpo. Apesar de seu corpo ter tido um fim desonroso, os anjos vieram e levaram a sua alma ao paraíso. É o que nos informa o Senhor Jesus Cristo, no verso 22. E no próprio verso 22, ainda no verso 22, na parte final, nos informa que com o rico foi diferente. E o texto diz: morreu também o rico e foi sepultado. Provavelmente teve um funeral digno da sua riqueza, um túmulo requintado, com todas as honras devidas,
com pessoas, ricos provavelmente, participando do seu funeral. Mas não apareceu uma escolta de anjos para acompanhá-lo. Um rico que na realidade era pobre. Um rico que só tinha dinheiro, nada mais. Porque desta vida, é verdade, nós não levamos nada. Portanto, é um erro colocar gavetas em caixão. É um erro tentar querer levar algo, porque não leva. E eu também nunca vi caminhão de mudança atrás de velório. Após analisarmos o contraste em vida e da morte, vamos analisar agora também as diferenças entre o rico e o Lázaro na eternidade. Observe os versos 23 e 24. Jesus nos permite aqui uma visão do Hades. Hades é uma expressão que significa inferno. É o termo grego que define inferno. E ele também nos permite uma visão do céu. Somente o Senhor Jesus Cristo pode falar com autoridade sobre a vida. A propósito, ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, ou seja, o que está por vir. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, tudo sente, tudo vê, tudo escuta. Portanto, o alerta da mensagem que o Senhor Jesus Cristo nos permite é informar, dar uma visão, uma ótica do inferno como um lugar, uma realidade. O verso 23, na parte primeira, diz assim: no inferno, estando em tormentos, em relação ao rico. No verso 23, Jesus nos apresenta o inferno e o céu. Portanto, o céu e o inferno são uma realidade. Existem, sim. É uma certeza absoluta. Os versos 23 e 24 nos informam que o rico estava em um lugar sendo atormentado, e ao levantar os olhos, o olhar para cima, vê ao longe Abraão e Lázaro, clama ao rico por misericórdia. O rico, sendo atormentado, clamou a Abraão que mandasse Lázaro aliviar o seu tormento, refrescando sua língua com a ponta do dedo, tamanha era a sua aflição. Observe bem no verso 24. Mas Abraão, no verso 26, ele informa ao rico: há um grande abismo entre nós e vós. Abismo na eternidade é separação. Separação aqui na eternidade significa a segunda morte. Observem bem, o texto é riquíssimo em informações. Notem bem no verso 23 o que Abraão disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, entre nós e vocês. Nós concluímos que há habitantes no céu, porque o Abraão disse nós. Há habitantes do inferno, ele diz vocês. Abraão ainda disse: não há como passar, é o mesmo que dizer não há trânsito entre os dois lados, é absolutamente impossível. Ninguém vem, ninguém vai. Então o contraste na eternidade entre duas almas que partiram foi dado por Jesus. Ele nos permite essa ótica. No verso 25, na parte final, quando disse que Lázaro é consolado, ou seja, confortado, e o rico em tormentos, tormentos aqui é um estado de aflição, de agonia, de dor intensa. O homem em tormento é insistente. E sua insistência é sinal de que o inferno é terrível. E por isso ele então se preocupa com aqueles aos quais ele se lembra, os seus irmãos. No verso 27 e 28, observe bem, já consciente da sua condenação, o rico insistiu a Abraão para que Lázaro fosse até a sua casa paterna, a casa de seu pai, para avisar os seus 5 irmãos, para que se arrependessem e passassem a crer em Deus, para que eles não viessem também para o mesmo lugar onde ele está agora, lugar de tormento. E o verso 29, ele diz assim: por isso Abraão diz ao homem no inferno:
Tem Moisés e os profetas para que os seus irmãos ouçam. É o mesmo que dizer: olha, vocês têm aí a palavra de Deus, porque naquela época só tinha o Antigo Testamento. Moisés, ele se refere a toda a lei, né? Ele vai se referir aos 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É o que eles tinham em mãos. E tem também os profetas, ou seja, a mensagem dos profetas que Deus envia ao povo para que eles pudessem ouvir a palavra e obedecer e aceitar o convite do Senhor de relacionamento e serem salvos. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse em João 5,39 que nós precisamos examinar as Escrituras se desejamos a vida eterna, porque as Escrituras nos levam a Deus por meio de Jesus. Mas o homem em tormentos, o homem no inferno, pensava que algo sensacional pudesse fazer com que os seus irmãos se arrependessem. É o que o Senhor Jesus Cristo nos informa aqui no nosso texto, nos versos 30 e 31. E eu me lembro agora de Romanos capítulo 1, nos versículos de 18 a 21, na palavra do apóstolo Paulo à igreja em Roma. E essa palavra exortava a igreja e nos exorta de uma forma muito clara: a justa indignação de Deus em relação às pessoas que morreram e ainda morrem sem se arrepender. São indesculpáveis diante de Deus, pois podem até passar uma vida sobre a face da terra, e apesar de experimentarem a bondade de Deus, mesmo assim não reconhecem a sua existência. Tem um teólogo, um historiador, que ele certa vez disse que o mundo é um grande cemitério de pessoas mortas espiritualmente. É verdade. Embora estas pessoas estejam vivas fisicamente, estão desprovidas de vida espiritual. São pessoas que estão experimentando um verdadeiro vazio existencial da alma. Embora estejam em plena atividade mental, estão completamente mortas espiritualmente. Eu gostaria de concluir com você informando que esta palavra deveria ser seriamente considerada por todos. Pois em Atos capítulo 17, no versículo 31, o Senhor prometeu, e Lucas registrou, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dos mortos. Nós estamos falando de Jesus Cristo. Prestem atenção. Ninguém engana a Deus. Ninguém pode fugir de Deus. Ninguém pode subornar a Deus. Você pode até apresentar 1001 desculpas. As pessoas podem até acreditar em você. Mas ninguém engana a Deus. A palavra nos diz que no dia do juízo, cada ação, cada palavra, cada pensamento, cada intenção estará registrada no livro que o Senhor Jesus abrirá. Inclusive os nossos pensamentos, as nossas omissões. Eu gostaria de que você saísse certo, que você estivesse certo de que o inferno é uma realidade. O inferno é um lugar de castigo eterno, um lugar de tormentos eternos, aflição, agonia, dor, um lugar de trevas, choro e ranger de dentes. Está registrado na Escritura. Um lugar onde não há consolo, um lugar onde o fogo é eterno, um lugar de lembranças das oportunidades perdidas, um lugar de separação eterna de Deus. É também um lugar de onde não se pode sair. É um lugar onde o pedido de socorro não é atendido. É um lugar onde não há mais misericórdia. Um lugar de onde não se pode mais ajudar a família.
É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo exige uma postura, uma decisão, uma resposta. E o meu desejo hoje é que você responda positivamente, dizendo: sim, eu creio. E que você consagre a sua vida ao Senhor. Que você entregue a sua vida ao Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo exorta a igreja em Roma: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você confessar com a sua boca, aí mesmo onde você está, e crer em seu coração que Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, e que Jesus vivo está, que Jesus é presente, que Jesus está em meio a nós, a palavra diz: você será salvo. Esta é uma garantia, uma promessa do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos garantiu quando disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Você prestou atenção no tempo do verbo? Não é que vai ter a vida eterna se você ouve e crê, você já tem a vida eterna. A melhor oração que nós podemos fazer neste momento, aqui e agora, é: Deus me ajuda. É a melhor oração que você pode fazer. Que isso parta do seu coração, em o nome de Jesus. Recebam a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as eternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, não somente hoje, mas sempre. Em o nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, libertador e salvador, perdoador, nós oramos. Amém? Deus os abençoe. Abraço.